Olá, vamos para o nosso 11º tema, que é Geologia e Geomorfologia Costeira. E para entender, né, para a gente se dedicar a esse tema, tem uma coisa fundamental, que é entender as variações no nível do mar, ou a chamada eustasia. Então, eustasia é sinônimo de variações no nível do mar. Antigamente tinha-se a ideia de que o nível do mar aumentava ou diminuía de maneira absoluta, né? Como se os continentes fossem basicamente estáveis, né? E quem ficava subindo e descendo seria o nível do mar, né? Seria a quantidade de água, né, existente no mar, né? Mais água no mar, o nível subia, menos água no mar, o nível descia, mas os continentes seriam mais ou menos estáticos. E hoje a gente sabe que não, né? Então, quando a gente fala de eustasia, está sempre falando de variações no nível do mar que são relativas, nunca absolutas, tá? Então, por que isso? Porque descobriu-se que, na verdade, a própria crosta pode subir ou descer. Então, o nível do mar pode, teoricamente, estar absolutamente igual, né? A mesma quantidade de água disponível, e o continente subir ou descer. E, portanto, vai ter um aumento ou diminuição do nível do mar que é relativo ao continente, não absoluto. Beleza? Ah, essas. O que se percebeu, né, em termos de desses fatores que vão fazer com que o nível do mar tenha aumentos ou decréscimos relativos, né? O que se percebeu é que isso tem a ver com o que já se sabia, o que já se imaginava, que eram as glaciações, né? Os estádios glaciais, interglaciais, né? Por que isso? Porque quando você tem uma glaciação, a água fica aprisionada em estado sólido nas calotas polares e nas geleiras de altitude, né? Então, essa água aprisionada em estado sólido não contribui para o volume de água líquida do mar. Portanto, em períodos de avanço das geleiras, né, em períodos glaciais, você vai ter uma diminuição muito grande do nível do mar, porque essa água simplesmente não está mais disponível na atmosfera, tá? Esse é realmente o fator mais importante, né? É o que mais impacta na variação do nível do mar, é o aprisionamento de água nas geleiras. De longe, esse é o fator mais importante, mas não é o único, tá? Há também um papel relativamente menos importante, mas que não pode ser negligenciado, e dependendo da parte do mundo, como a gente vai ver, esse papel pode ser bem importante, tá? São os movimentos crustais, ou seja, soerguimentos ou rebaixamentos da plataforma continental, de áreas continentais, né? E esses rebaixamentos, soerguimentos de áreas continentais, eles podem estar relacionados à dinâmica interna da Terra, ou seja, o que a gente viu lá na segunda aula, né, em noções básicas de geologia, né, que tem a ver com a tectônica de placas, tem a ver com é, as correntes de convecção, né, do manto, né, que fazem com que os continentes dancem literalmente, né? Você tem a dança dos continentes, né? Eles vão se colidindo, vão se afastando, etc, né? Então, essa ação tectônica, terremotos, né? Essas ações tectônicas podem fazer com que parte do continente suba ou desça, né? Então isso também vai influenciar nas variações do nível do mar. Eu vou mostrar um esquema daqui a pouco, né, que mostra esses fatores, né, a inter-relação entre esses fatores todos, tá? Mas basicamente, né, de maneira bem simples, a gente tem então nível do mar relacionado a aumento e diminuição da água em estado líquido disponível.
nível do mar relacionado a movimentos tectônicos, movimentos da crosta terrestre, né? Então, que vão, né, também ter esse papel, né? E de maneira não tão forte, mas também com alguma influência, dependendo da parte do mundo que você está, pode existir uma influência maior, são o próprio movimento de rotação da Terra, tá? E a gravidade, que a gravidade na Terra ela não é igual, tá? Por incrível que pareça. Claro que a gente não sente, a gente não percebe isso, mas existem anomalias gravimétricas, tá? Tem porções da Terra que a gravidade é um pouco maior e tem porções da Terra que a gravidade é um pouco menor. Isso tem a ver com a estrutura da Terra, né? Tem a ver com a distribuição da massa, né? Dessa massa pastosa que é o manto, né? Que não é igualmente distribuída, mesmo porque a Terra não é uma esfera, né? A Terra é um geóide, né? Esse nome geóide é porque assim, ela tende a ser esférica com achatamento nos polos, mas ainda assim ela é cheia de protuberâncias, tá? Ela não é uma esfera perfeita, claro, né? Porque é é, um corpo astronômico, né? Não foi feita, né, num torno, né? É um negócio meio irregular, tá? Então essas irregularidades causam anomalias gravimétricas também, e a própria rotação da Terra faz com que você tenha uma certa inércia e você tenha a zona equatorial um pouco mais abaulada, e as águas da zona equatorial elas ficam um pouco mais altas do que as águas das zonas polares, tá? Por causa da rotação da Terra, né? São coisas absolutamente imperceptíveis, mas existe essa diferença, né? Mas é, também tem outro fator que, né, tem uma influência relativamente pequena, mas em grande escala, né, pensando em grande escala, pode dar uma certa diferença no nível do mar, que é a própria temperatura da água, né? Como qualquer outro fluido, né? Quanto maior a temperatura, mais excitados ficam as moléculas, vai haver maior distanciamento entre as moléculas, tá? E águas mais quentes tendem a ter um volume um pouquinho maior do que águas mais frias, mas isso é um pouquinho maior, né? Dado o volume de água, também vai dar diferença. Portanto, nessa zona equatorial, onde você tem insolação mais forte, você pode ter esse efeito da água ser um pouco mais volumosa, porque ela é mais quente, né? E tem um pequeno aumento no nível do mar, né? Na região tropical ou intertropical, né? Então vamos ver aqui, tem um esquema que eu vou passar agora aqui para vocês verem. Esse esquema aqui é uma figura, um fluxograma, né, para mostrar os principais fatores das mudanças relativas do nível do mar, né, que é o clima. Tem a ver, então o clima vai dar essas diferenças na mudança do volume das águas oceânicas, conforme eu falei, em épocas de clima muito frio, né? Em estádios glaciais a gente vai ter essa água aprisionada, e nos interglaciais a água vai ser liberada, portanto isso vai fazer com que o volume da água nos oceanos varie. Isso vai levar isso vai levar o que a gente chama genericamente de glacioeostasia, ou seja, as variações no nível do mar relacionadas às glaciações. O movimento terrestre, conforme eu tinha dito, vai fazer com que haja mudanças relativas no nível do mar, porque partes da crosta podem subir, partes podem descer. E também, né, as bacias oceânicas podem ter seu volume aumentado ou diminuído dependendo desses movimentos crustais, né, desses movimentos da crosta terrestre. E esse é dado o nome de tectoneostasia para essa parte, né? E aquela questão da gravidade e da rotação, que você tem a distribuição, né, da força gravitacional irregularmente distribuída, né, na superfície da Terra.
tem a questão da rotação, e isso é chamado de geoideostasia, tá? Ah, como eu comentei, a glaciostasia é o fator mais preponderante, é quando a gente tem as maiores variações. Essa figura tem um pequeno erro, porque essa seta que vai da geoideostasia para compactação local não tem nada a ver, essa seta está errada. Só vou fazer um retoque nessa figura. Bom, os três aí, né? Então as três setas convergem para essas mudanças de níveis oceânicos ou eustasia. Tá? E isso tudo está relacionado à variação do mar em si, né? Do nível do mar. Né? Tem aquela outra caixa falando de variações meteorológicas, hidrológicas, oceanográficas, mudanças locais. Tem a ver também, por exemplo, se você tem muita evaporação em alguma parte do oceano, o nível do mar naquela parte do oceano vai ser um pouco mais baixo. E mesma coisa se chover demais em outra parte. Mas, do ponto de vista global, essas são mudanças ínfimas. Tá? Do outro lado, a questão dos movimentos crustais, eles podem ter a ver com a Terra em si, né? Movimentos na crosta, né? Compactação local, etc. Então esqueçam só aquela flechinha que vem do geoideostasia, que não é o caso. Tá? Isso tem mais a ver com a coluna do movimento terrestre. Né? A flechinha tem que vir da tectoneostasia direta para a compactação local, movimentos na crosta, e isso vai das modificações do lado da Terra. Portanto, as mudanças no nível relativo do mar têm a ver com essa inter-relação entre terra e mar, né? E esse nome genérico disso é eustasia. Tem também um outro termo que é importante não confundir, né? Está falando de eustasia, e tem a isostasia, que são duas coisas diferentes. Tá? Isostasia é simplesmente um estado de equilíbrio, tá? Mas especificamente um estado de equilíbrio entre a crosta, que é mais leve e rígida, né? Seja a crosta continental ou a crosta oceânica, né? Ela é um pouco mais leve e mais rígida do que o manto, que é bem mais pesado e fluido. E essas variações na massa vão fazer com que seja alcançado um equilíbrio. Então é como se os blocos de crosta continental e oceânica estivessem flutuando em cima desse fluido viscoso que é o manto. Então é desse ponto de vista que vocês têm que imaginar, tá? Os continentes estão literalmente boiando sobre o manto. E aqui a gente tem essas duas figuras que são as duas hipóteses, né, de por que os continentes, no fim das contas, né, se projetam para cima do oceano, né? E então tem essas duas hipóteses, a do Airy e a do Pratt. Né? Pela hipótese do Airy, as densidades da crosta seriam mais ou menos, tá, por volta de 2,9 gramas por centímetro cúbico, e isso não variaria muito ao longo da crosta terrestre. Né? Já que elas têm mais ou menos a mesma densidade, as mais espessas elas afundam mais, mas ao mesmo tempo ainda continuam se sobressaindo. E as menos espessas, elas simplesmente estão abaixo do nível do mar. Tá? E a hipótese do Pratt diz que não, né, que existem diferentes densidades. A crosta oceânica ela é mais densa do que a crosta continental, o que é verdade, né, mas existiria um nível de compensação e nenhuma desses blocos conseguiria, na verdade, ultrapassar esse nível de compensação e não conseguiria adentrar no manto. Né? No fim o que se sabe hoje? Essas duas hipóteses elas são do final do século XIX, começo do século XX. Nenhuma delas está 100% certa. Em algumas partes da Terra você nota que a hipótese do Airy é correta e para outras a hipótese do Pratt parece que funciona mais. Então esse é só um pequeno esboço aí
de como as pessoas pensam, né? Ah, no caso dos Himalaias, por exemplo, os dados geofísicos sugerem que a hipótese do Airy é correta. Você tem o Himalaia para cima e você tem uma grande raiz do Himalaia para baixo. Mas isso são detalhes. Bom, então, falando em termos de isostasia, que é esse equilíbrio, né, ela pode se dever a dois fatores principais, que é a glacioisostasia e a hidroisostasia, né? Ou seja, a crosta tem lá a sua densidade e ponto, né? Ela não vai mudar muito. O que vai mudar, o que pode mudar é o fato de você ter uma geleira sobre o continente, e aí são bilhões de toneladas né, de gelo fazendo pressão sobre o continente, e isso influencia, né, na maneira, no posicionamento do continente em relação ao mar. Ou seja, não é só o papel da geleira nessa brincadeira, não é só porque ela derrete e manda água para o oceano, né? E o nível do mar, portanto, aumenta. Além da geleira mandar, quando derrete, né? Mandar água para o oceano, ela vai também liberar a área continental e vai aliviar o peso, né? Isso vai fazer com que o continente literalmente suba. É como se fosse uma canoa carregada de coisas. À medida que você vai tirando a carga da canoa, ela vai ficando mais leve e vai subindo. Essa é a ideia, né? E a hidroisostasia, ela tem a ver com esse mesmo peso, mas no oceano, né? Porque aí pode ocorrer o contrário, né? Uma vez que as águas ficam aprisionadas na geleira, e portanto o nível do mar diminui, você vai ter uma diminuição de carga, né? Uma diminuição de pressão na no, no fundo oceânico, tá? E isso pode fazer com que o fundo oceânico suba, né? Seria o efeito inverso. Então, desde o século XIX, como a gente já viu em aulas anteriores, né? Quando o pessoal percebeu, né? Vocês lembram da questão das geleiras nos Alpes, etc. Quando o pessoal percebeu que houve uma grande idade do gelo, né, que depois foi dividida em pelo menos quatro e que hoje, na verdade, percebeu-se que são mais, né? Mas desde da época em que se percebeu que houve pelo menos uma grande idade do gelo, os geólogos já estavam atentos para essa questão de que o nível do mar foi rebaixado por conta disso. E os cálculos desse rebaixamento variavam bastante, né? Entre 150 e 900 metros abaixo do atual, né? No século XX, as estimativas mais próximas foram várias, né? Mas foram estimativas mais próximas do que a gente acha hoje, né? Em 1928, o Anthers calculou 90 metros abaixo, o Daly 85, o Flint em 1947 calculou 102 e assim vai, tá? Uma das o que você percebe é que isso novamente o rebaixamento exato, né, depende no fim do continente que está sendo levado em conta, né, ou da costa que está sendo levada em conta, porque como eu repetindo, né, tudo é relativo, né? O nível do mar é relativo, tá? Mas a gente tem essas ah, expectativas mais atuais falam da ordem de 100 a 120 metros, tá? Então, na última glaciação, no último máximo glacial, aí entre 26, 23 mil, 18 mil, né? 18 mil foi o máximo, né? O nível do mar chegou aí a menos 100, menos 120 metros, tá?
Ou seja, é considerável, não é pouca coisa não. Essa figura mostra as variações no nível do mar calculadas por alguns autores, né? Tem o Hallam e outros, e tem a curva da Exxon, né? E como é que o pessoal chega essa conclusão, né? Se o mar era mais profundo, menos profundo, etc. Basicamente, né, com sedimentos do fundo marinho, né? Porque quanto mais fundo, maior, né, dependendo da profundidade do nível marinho, do fundo oceânico, né, do piso oceânico, você vai ter deposição de grãos, né, de tamanhos diferentes, você vai ter animais diferentes vivendo, né? Então você consegue, por conta dessas perfurações no fundo oceânico, você consegue ter ideia de qual era a coluna d'água que estava por cima daquilo, tá? Então esse gráfico mostra desde do Cambriano, tá? Desde 542 milhões de anos até hoje, né? Como o nível do mar provavelmente se comportou, tá? Então vocês veem lá que entre a transição do Ordoviciano para o Siluriano, ali por volta de 450 milhões de anos, você teria, né, um nível do mar 400 metros acima do atual, entre aspas, né? Ou seja, por isso que a gente enxerga nas rochas tanta rocha de fundo marinho, né? Bom, outro motivo que você enxerga tanta rocha de fundo marinho é porque, obviamente, as que estavam na superfície foram erodidas e, portanto, elas vão virar. A chance de você ter uma rocha preservada no fundo marinho é muito maior, né? Bom, então essa aqui pegaria a história da Terra do Cambriano até, até hoje, vamos dizer assim, né? E na próxima figura, uma compilação do nível do mar para os últimos 20 mil anos, mais ou menos, tá? Compilação de vários autores, né, mostrando que ali no eixo Y, né, o número de metros acima, metros abaixo, né, no fim, né? Menos 20, menos 40, menos 60, até menos 140. E no eixo X, milhares de anos atrás. Então vai de 24 mil até zero, até hoje, tá? E o que vocês notam nessa figura é que o nível do mar ele não subiu de maneira linear, né? Tem uma setinha ali mostrando um pulso, um meltwater pulse, um A, quer dizer que é um pulso de aumento do nível do mar que tem a ver com colapso de geleiras, tá? Então o nível do mar vem subindo de maneira relativamente suave, né? Sei lá, de 21 mil até 14, 15 mil, até 15 mil, de repente dá um salto, sobe muito rápido. Daí vem uma outro patamar, ou seja, sobe mais devagar ali por volta de 14, 13 mil e mais um salto. E assim vai e depois salta, né? Entre 11 mil e 8 mil mais ou menos, o nível do mar sobe bem rápido. Tá? E aí dá uma. Depois que basicamente todo o gelo que tinha que derreter, derreteu, né? De 8 mil para cá você tem uma curva mais suave, chegando nos níveis atuais. A gente vai ver que o entendimento dessa subida do nível do mar aí no pós-glacial, né? Ou seja, após o último máximo glacial, que basicamente é o que está aí no gráfico, né? De 20 mil para cá, é muito importante para o registro arqueológico. É muito importante para as pessoas que que viviam naquela época, né? Porque isso implica em mudanças muito drásticas, né, em toda a zona costeira
né? Então era importante para as pessoas que moravam, que eram vivas na época, e é importante para nós arqueólogos para entender o registro arqueológico, né? O que pode ter acontecido, quais são as implicações. Isso a gente vai ver no próximo tema. Aqui agora com mais detalhe, pegando os últimos 8.000 anos, tá? Mostrando então essa curva que vinha super rápida, super ascendente, e depois começa a dar uma faz um patamar aí por volta de 7.000 anos. E mais para frente a gente vai ver como essa curva, como houve na verdade uma transgressão marinha, como no Holoceno Médio, em alguns locais você tem o nível do mar subindo acima do atual, tá? E depois abaixando até chegar no nível atual. Então houve um período aí por volta de mais de um período, mas aí por volta do Holoceno Médio, por volta de entre 6 e 4.000 anos, houve períodos de aumento do nível do mar acima do atual, ou seja, a grande parte da costa ficou alagada e depois esse nível do mar voltou a cair. Aqui, essa figura mostra as contribuições relativas das várias geleiras em linhas pontilhadas e a soma total dessa contribuição é a linha inteira. Então, o que essa figura mostra? No eixo Y, níveis metros abaixo do nível do mar atual, e no eixo X, milhares de anos antes do presente. Então, vocês notem que ali por volta de 120, 125 mil anos atrás, nível do mar era, na verdade, era mais alto do que o atual, tá? Ou seja, houve uma transgressão marinha por volta de 120 mil anos. Depois de 120 mil anos, o nível do mar só cai, né? Cai oscilando, né? Então, né, seguindo ali a linha inteira, né? A linha cheia, né? Bate lá embaixo, né? Em 20 mil anos atrás, bate lá embaixo, quase nos 120 metros abaixo, e depois sobe muito rapidamente. Então, esse é o cenário, né, que a gente tem, né? Uma transgressão marinha muito antiga, que formou terraços marinhos, tal, que é o que a gente vai ver mais para frente na aula, né, por volta de 120, 123 mil anos. E depois disso, o mar sempre esteve mais baixo, tá? Isso quer dizer que o mar sempre estando mais baixo, oscilando, claro, mas sempre estando mais baixo do que o atual, as linhas de costa eram muito mais longínquas. Você tinha uma área continental bem maior do que a atual, tá? Isso é uma coisa bastante importante, como a gente vai ver mais para frente. Esse gráfico aqui, ele não tem muito a ver bom, ele tem a ver com arqueologia do ponto de vista do que pode acontecer com sítios arqueológicos daqui para frente, tendo em vista o aumento do nível do mar atual relacionado ao aquecimento global, né? Isso aqui é uma figura que assim, não dá para passar batido por isso, né? É uma figura só mostrando as temperaturas globais médias de 1860 até basicamente hoje, né? E realmente tem que ser muito negacionista para achar que não está acontecendo, né? Então, tem que ser muito ignorante, na verdade, né? Para achar que isso não está acontecendo. E aqui as variações do nível do mar recentes, entre aspas, né? De 1880 até 2000 e pico, né? 2000 e pouco aí. Também mostrando, né? Claro, na linha vermelha que agora a gente tem a altimetria feita por satélite, então os dados ficam ainda mais precisos, tá? Mas no eixo Y está em centímetros, né? Então a gente tem aí um belo aumento de 20 centímetros no nível médio do mar
E aí as pessoas podem falar assim, ah, mas é só 20 centímetros, pessoal. 20 centímetros no nível médio do mar não é pouca coisa, tá? É suficiente para você ter erosão que leva ilhas inteiras embora, né? Então, assim, novamente, é só porque não dá para resistir, né? Os negacionistas, né? E hoje em dia tudo é negado, até que a Terra é um geoide, né? Para não dizer que é redonda. Até isso estão negando, né? Então, pelo amor de Deus, né? Existem dados muito seguros mostrando não só que a temperatura está sim aumentando, como o nível do mar está sim aumentando. Do ponto de vista arqueológico, é óbvio que isso é importante porque os sítios arqueológicos que estão em zona costeira vão ser varridos do mapa, assim como as casas e todo o resto, todos os equipamentos e, para não dizer, as cidades, né? Então é isso. Entrando na parte geomorfológica propriamente dita, a gente tem que entender um pouquinho da nomenclatura e os processos que atuam a diferentes distâncias da costa e diferentes profundidades. Essas figuras aqui são do Sugio 1992, né? E vocês podem ver nessa nomenclatura, você tem costa, né, no lado esquerdo da figura superior, costa, que é considerado costa mesmo, né, que seria onde a água do mar já não chega mais, você não tem uma influência das ondas, tá? Você vai ter uma planície arenosa, por exemplo, um campo de dunas, e aí a gente está falando de processos eólicos, né, deposição por ação do vento, e tal. Aí indo em direção ao mar, vai ter uma faixa que é chamada faixa de praia, né? E ela é dividida entre pós-praia, antepraia ou estirância e face praial. O que acontece aí é que você tem as ondas chegando de maneira mais eventual na pós-praia, ou seja, só quando você tem o fenômeno de ressaca, né? Você tem uma tempestade muito forte e aí você vai ter as ondas extrapolando a antepraia, onde elas costumam ficar, né? Onde costuma ter a mudança, a variação normal, vamos dizer assim, de maré, tá? Então, no pós-praia, você vai ter só em eventos de tempestade, né, eventos de ressaca, você vai ter água chegando e vai formar a berma, né? Vai formar um platô, né, uma parte plana. Na antepraia, o estirância, é que você vai ter a, a ação final das ondas, né? Você vai ter ah, um espaço onde as ondas são atuantes, mas estão com a energia já bastante reduzida, né? E onde você vai ter a quebra também, né? A quebra das ondas e o espraiamento da água, tá? Então é ali onde ficam as crianças, vamos dizer assim, né? Indo mais para a parte mais profunda, você vai ter uma zona que chama face praial, né? E você vai ter a zona de arrebentação, porque a água vai entrar em atrito com o fundo da praia, né? E vai começar a quebrar as ondas ali. E mais para o lado do oceano, você vai ter costa fora, o offshore, né? Que é em inglês, né? Onde você teria já águas bem mais profundas e você só vai ter aquelas ondulações, né? Então você vai ter uma energia muito menos visível, né? Claro que toda aquela energia cinética tá lá, né? Mas ela só vai ser visível na hora que você começa a ter o choque, o atrito entre a massa de água e o fundo da praia, né? Da face praial. É lá que você começa a ver as ondas, né? A manifestação da energia, né? É mais visível mesmo, tá? Mas a ideia básica é essa aí, perfil longitudinal de uma praia, né? E vocês podem imaginar que os processos, tanto de acreção, né? Ou seja, de deposição de sedimentos, como de erosão,
tem a ver com essa energia sendo dissipada, né? Tem a ver com esse impacto, esse atrito entre a água oceânica, né? entre a massa de água oceânica e a Terra. Bom, dessas relações, né, entre mudança de nível do mar e a ação do mar, ação erosiva e deposicional do mar na costa, tá? Dados esses dois fatores, né, o que a gente vai ter é transgressões e regressões marinhas, tá? E um outro termo, né, a transgressão e a regressão marinha, elas não dependem só do nível do mar, tá? Elas vão depender também de como o continente se comporta, né? E uma outra coisa importante é que você pode ter o nível do mar absolutamente estático, né? E você tem uma regressão marinha. Por quê? Porque existe uma progradação continental. Então vamos lá. Quando o mar avança sobre a costa, né, você vai ter uma transgressão marinha e uma retrogradação continental. Então, quando você lê, se vocês leem um termo retrogradação, isso é equivalente a uma transgressão marinha, porque é do ponto de vista do continente, ele retrograda, tá? E quando vocês leem progradação é um continente tomando conta do que era antes mar e, portanto, isso implica numa regressão marinha, beleza? Em termos de erosão e deposição, as transgressões e as regressões marinhas vão ter papéis diferentes, tá? Vou mostrar um esqueminha onde mostra o que acontece numa fase transgressiva, né, em que parte da praia, né, do continente ali, né, tá havendo erosão e em que parte está havendo deposição. Então aqui nesse esquema, uma transgressão vai haver, né, por conta da ação das ondas, vai haver uma erosão ali onde as ondas vão batendo, né? Aquela parte achurada vai ser erodida e vai ser depositada no fundo ali, na parte mais tranquila, né? Onde as águas são mais tranquilas. E quando você tem uma regressão marinha, ou seja, o mar está abandonando, o mar está indo embora, ele vai formar aquela zona que chama zona de playa ali, vai formar dunas, vai formar bermas, etc., né? E como ele está abaixando, as tempestades, os eventos mais extremos vão deixar de alcançar essa porção que foi depositada, né? E você vai ter uma erosão da parte baixa, né, e uma deposição da parte alta. Esse é um modelinho bem ideal, vamos dizer assim, como o nome diz, é um modelo, né? Mas é só para mostrar que vai existir uma diferença considerável em termos de erosão e deposição, dependendo se a gente está dentro de uma transgressão marinha ou de uma regressão marinha. Em termos de regressão marinha, existe uma diferença entre a chamada regressão normal e a regressão forçada. Conforme eu tinha mencionado, uma regressão marinha nem sempre tem a ver com a diminuição do nível do mar. Pode haver uma regressão marinha, ou seja, uma progradação do continente por conta de deposição. Então, nessa figura, está havendo uma regressão simplesmente porque um rio, por exemplo, está despejando sedimento no mar, formando um delta. Tá? Então, vocês imaginem um rio muito grande, um rio caudaloso, como o Amazonas, por exemplo, como o Nilo, o Rio Congo, etc., jogando
toneladas de sedimento por hora no mar, formando deltas imensos, né? Isso faz com que localmente, né, pelo menos na área do delta, o mar recue, né? Então é como se fosse um aterro, né? Então está havendo uma regressão sem variação no nível do mar, tá? O nível de base ele aumenta, mas não o mar aumenta. O nível de base local, ou seja, por conta dessa deposição toda de sedimento, né, vinda do rio, você tem uma elevação do nível de base local, né, e o mar recua. Já na chamada regressão forçada, você tem o nível do mar rebaixando mesmo, tá? Então, no caso, você vai ter uma progradação também, mas o nível do mar está realmente baixando, e aí você vai ter a formação de uma plataforma ou um terraço erosivo, tá? Onde ocorre erosão subaérea, né? Então, a formação de terraços marinhos tem a ver com a regressão do nível do mar, tá? Que vai acabar formando esse tipo de terraço, como vocês podem ver aí na figura. Dá para ver nitidamente nessa foto um terraço terraço marinho, né? Que está sendo erodido. Então dá para ver esse plano inclinado, na verdade já foi uma praia. Então a água do mar estava batendo ali onde termina a encosta ali, onde termina as árvores, né? E hoje o mar já está mais baixo e está formando a mesma feição, só que ela está submersa. Além dos terraços, uma outra feição relacionada à regressão do nível do mar é a formação de cordões arenosos, né? Também chamados sistemas de barra e barreira, né? Cordões litorâneos com lagunas associadas, etc. E nesse esquema aqui isso é mostrado, né? Você tem ali no começo, no topo, você tem o mar, você tem as dunas que estão recobertas são dunas, bom, são dunas, né? E, portanto, por deposição eólica, né? Por vento, e são estáveis, né? Já recobertas com vegetação. Na medida em que o mar vai regredindo, vai diminuindo o nível do mar, ele vai formando esses cordões arenosos, tá? Que tem a ver com a dinâmica praial mesmo, né? Essa areia vai sendo jogada para a costa, né? E só que o mar vai descendo. Então, novamente, aqueles eventos de tempestade mais fortes que podem eventualmente erodir aquele acúmulo de areia, eles vão ficando mais raros, né? Porque o mar está descendo, então eles vão ocorrendo cada vez em níveis mais baixos, né? Eles não alcançam mais aquele cordão arenoso. Portanto, o cordão arenoso acaba ficando lá e acaba ficando estável, e a vegetação acaba tomando conta dele, né? Isso é muito comum ali na região da Ilha do Cardoso. Não sei se alguém já foi para a Ilha do Cardoso, mas você percebe claramente os cordões arenosos com umas depressões entre eles, que é onde acumula água quando chove muito, inclusive. Então, essas dunas cordão, essas barras arenosas, elas são uma evidência muito comum de eventos de regressão marinha. Aqui uma figura do Sugil 2010 mostrando um perfil do litoral do Rio Grande do Sul, mostrando de maneira bem esquemática, né? Claro que em campo isso não é tão visível assim, né? Tão bonitinho, né? Mas é possível perceber vários níveis de terraço marinho de épocas distintas ainda preservados geologicamente. Nem todos preservados geomorfologicamente. Não quer dizer que você enxergue esses terraços mais antigos de maneira tão clara, mas geologicamente
os vestígios dessas transgressões estão presentes, tá? Então vocês têm ali para a esquerda, né? Tem uma possível transgressão muito antiga de 400 mil anos. Depois, que seria o nível alto 1. Depois no nível alto 2, por volta de 325 mil anos. O nível alto 3, por volta de 120 mil, que vocês lembrarem daquele gráfico que eu mostrei antes, é a variação do nível do mar, é a transgressão mais antiga que a gente tem, né, dos últimos 120 mil anos, né, é aquela lá. E depois a mais recente, nível alto 4, por volta de 5.100 anos, que a gente vai ver com mais detalhe em breve. Tá? Então, o nível alto 1 chegou de 20 a 25 metros acima do nível do mar atual. Tá? O 2 é 15 metros, o 3, 8, e essa transgressão do Holoceno mais recente, 4 metros acima do nível do mar médio atual. Bom, então nós falamos de regressões marinhas, né? E as regressões marinhas do ponto de vista de pesquisa, né, e do ponto de vista arqueológico são tranquilas, né? Afinal de contas, elas estão visíveis na paisagem, né? O mar regrediu desses pontos, né? E portanto hoje ele está mais baixo. Então a gente enxerga, a gente tem acesso aos sedimentos relacionados a essas regressões marinhas. Tá? Agora, tem um aspecto importante do ponto de vista arqueológico, que é entender o que acontece durante as transgressões. Né? Por que isso? Porque se a gente viu que no último máximo glacial, por volta de 20 mil anos, o mar estava 110, 120 metros abaixo do atual, vocês podem imaginar quanta gente morava nessa zona costeira, e não só costeira, como já continental, né? Quanta gente morava nessa região, nessas regiões que hoje estão embaixo do mar. Essa é uma coisa básica, né? A gente bate muito em termos de entendimento do povoamento das Américas, por exemplo, para não dizer dos outros continentes, né? A gente bate muito nessa barreira, né? É possível que dados importantíssimos estejam submersos ou tenham sido destruídos pela última transgressão marinha, ou pela penúltima, né? Que a gente teve a transgressão, um pico e depois uma pequena descida, né? E depois agora de novo. Mas assim, de qualquer maneira, assim, pensando na grande figura, né? Essa última transgressão aí de 20 mil anos para agora, tá? Quais são os efeitos, né, que essa transgressão pode ter tido, né? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que a transgressão representa e o que ela faz em termos de construção ou destruição de sedimentos, né? É o que a gente vai ver. Aqui nesse esquema, nós temos então uma transgressão onde o nível do mar aumenta, né, ali do 1 para o 2, né, e o que está ali achurado em cinza é uma erosão. Então vai acontecer uma erosão dessa face de praia, né, do shore face. Vai haver uma sedimentação ali na parte mais profunda, tá? E vai haver uma retrogradação, né? Ou seja, o continente vai regredir em relação ao mar, tá? Ao mesmo tempo, dependendo do local, né? Mas a maior parte desses esquemas pensa em termos de deltas, né? De deltas de rios, né? Você vai ter um rio, né, chegando nesse nível de mar mais alto, né, e provavelmente alagando uma área lateralmente maior. Então você
Claro que vai depender da geometria do vale, do rio, né? Mas a ideia é que o mar vá servir como se fosse literalmente uma barragem, né? Então, não é só a água salgada que vai entrar no continente, mas a própria água doce que não vai ter vazão suficiente, né? Isso vai causar a formação de faces de sedimentação de estuário, né? Então, que é o que está na figura de baixo ali, Estuarine Facies, né? Você vai ter o estuário, né? Ou seja, quando o rio chega, encontra o mar, você vai ter a formação de manguezais, por exemplo, né? Você vai ter uma topografia literalmente afogada, tá? É isso que vai acontecer durante uma transgressão. Então, quando se fala de transgressão marinha, acredito que na cabeça da maior parte das pessoas vem aquela a imagem do mar basicamente detonando tudo, né? Como se fosse um trator, né? Uma retroescavadeira, né? Comendo tudo e destruindo tudo e fazendo uma plataforma, né? E isso não é bem verdade, porque vai depender de condições específicas da topografia do local, né? Então, em algumas situações, sim, você pode imaginar que o mar vai acabar com tudo, que é o que a gente vê, por exemplo, hoje, né? Ah, o mar erodindo e derrubando casas, né? Na Ilha Comprida, por exemplo, né? Em outros lugares do mundo, né? O mar literalmente comendo ruas, né? Detonando tudo, tá? Essa é uma possibilidade, né? E isso pode acontecer especialmente em locais onde você tem uma topografia muito suave, né? Ah, e, e o mar realmente vai ter essa ação. Em outros casos, não necessariamente, tá? Se você tiver algum tipo de barreira que absorva o impacto das ondas, tá? o, você, você vai acabar tendo alagamento da parte posterior a essa barreira, pela lateral, por exemplo, né? Porque o mar pode entrar pelo rio, pelo canal fluvial, ou o mar bloqueia o canal fluvial e o rio enche e alaga porções da paisagem atrás da barreira que está recebendo a energia das ondas. Então o que acontece? Já adiantando um pouco, né? Pensando em sítios arqueológicos, o que acontece é que você pode ter sítios arqueológicos alagados e depois que o mar conseguiu ultrapassar a barreira, né, e continuar subindo, ele não vai mais detonar aquela área. Ele, né, não vai haver ação das ondas mais naquele local, tá? Porque a água já subiu. Então, existe possibilidade de ter muitos sítios arqueológicos preservados embaixo da água, tá? Isso vai depender de condições bem específicas. Eu vou mostrar um esqueminha aqui que pode dar algumas ideias a respeito disso. Nessa figura, então, nós temos 4 situações, né? Em A, existe um esquema onde você teria, por volta de 6.000 anos, uma superfície original, né? Que depois foi erodida pelo mar, e aí formou essa plataforma de erosão. E o nível do mar estava abaixo já, né? Do lado direito, o nível do mar 2 ali, com um aumento do nível do mar, simplesmente o mar toma conta dessa plataforma, dessa planície, né? E já vai erodir direto a escarpa, sem grandes obstáculos, né? Em B, existe uma paisagem, né, regressiva, de regressão anterior, com cristas de praia, e o nível do mar ali abaixo, né, NM1, e à direita um nível do mar mais alto, onde ocorre realmente a erosão da praia, né, e aquela vegetaçãozinha ali fica acuada, vamos dizer assim, né? Então, nessa situação B, ocorre uma erosão considerável,
porque o mar está ativamente erodindo esse cordão de praia mais antigo. Na situação C, existe um cordão litorâneo e uma laguna por trás, né? Nessa situação, uma elevação do nível do mar vai resultar na erosão desse cordão litorâneo, mas vai imediatamente aumentar o nível da laguna, tá? E na situação D ali, você vai ter também uma erosão e uma diminuição do mangue, por exemplo, né? Vai ter uma diminuição não, né? Na verdade, o mangue vai se mudar de local, né? Você vai ter uma retrogradação com erosão, né? E o manguezal vai recuar. A situação C é uma situação onde você pode ter a preservação de boa parte da paisagem se ela for afogada, né? Sem que a ação das ondas ocorra, que é o que eu tinha falado anteriormente. Então, assim, aqui são, né, exemplos de diferentes perfis de costa e como a variação do nível do mar pode ser diferente nesses casos. Essa figura mostra de maneira esquemática, né, um bloco diagrama mostrando os aspectos de uma costa onde você tem um evento transgressivo e os aspectos de uma costa regressiva, né? Então aqui na costa transgressiva você tem o mar erodindo, né, um cordão arenoso, afogando a paisagem da laguna ali atrás, né? E na paisagem regressiva ali, na costa regressiva, você tem os cordões arenosos sendo formados com lagunas por trás, né? Então seria um perfilzinho mostrando uma mesma costa, né, transgressiva e regressiva. Isso é possível acontecer? Sim. Não tão perto uma da outra como está aí no esquema, né? Com apenas um rio separando uma costa transgressiva de uma regressiva. Mas, ao longo de uma costa muito grande, você pode ter porções da costa que estão em subsidência, ou seja, que estão afundando, que, portanto, o mar vai transgredir, e outras porções da costa que estão subindo, né? Que estão sendo alçadas, né? E, portanto, o mar vai regredir nesses pontos da costa. Por fim, nessa figura aqui, nós temos as curvas de nível do mar, as variações de nível do mar desde os últimos 7.000 anos para várias porções do litoral brasileiro, né? Então, lá em cima, Salvador, Bahia, né? Ilhéus, o sul da Bahia, Caravelas, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Santos, Cananéia, Paranaguá e Itajaí, Laguna, em Santa Catarina. Então, de norte para sul, né? As curvas são bem concordantes, né? E o que dá para perceber é que por volta de 5.000 anos existe o pico dessa transgressão e ela teve um certo vai e vem, aparentemente, né? Em 4.000 anos parece que o mar regrediu de novo e depois voltou a subir, né? E essas curvas são baseadas em vários tipos de evidência, né? Antigos terraços marinhos, antigas praias, presença de animais marinhos, presença de traços de animais marinhos, por exemplo, buracos feitos por ouriço, vermetídeos, que são uns vermes que na verdade já estão extintos, mas que tem-se uma ideia de quando que eles de que faixa da água eles viviam, né? Com isso você vai calibrando e vai fazendo essas curvas, tá? Então notem que, né, coisa importante de lembrar é que por volta de 5.000 anos o mar chegou até 5 metros acima do atual. Então, né, imaginem
que grandes, extensas porções da costa foram alagadas, foram afogadas, né? E a gente tem isso, esses vestígios dessa transgressão na paisagem, na forma de cordões arenosos, na forma de terraços marinhos, né, alçados e tal. Na região de Ubatuba, por exemplo, quase todas as praias, as casas, né, quase todos os condomínios e casas que tem na região de Ubatuba estão assentados em cima de um terraço marinho, muito provavelmente relacionado a essa transgressão, que é aquela parte plana de Ubatuba, onde basicamente todo mundo constrói casa, né? No caso do litoral sul, você também tem esses terraços mais adentrando, né, pro lado da Serra do Mar, né? E também você tem os cordões arenosos visíveis, né, ali na Ilha Comprida, na Ilha do Cardoso, etc. Bom, com base então nessas informações básicas, né, a respeito dos fatores relacionados às variações do nível do mar, quão mais baixo o mar esteve durante o final do Pleistoceno e durante o Holoceno, quão mais alto ele esteve no Holoceno Médio, né, os processos erosivos e deposicionais, etc. Com isso a gente pode pensar, né, no próximo tema, pensar como é que os sítios arqueológicos entram aí nesse cenário. Beleza? Obrigado.